O capítulo 11 da Carta aos Hebreus se tornou conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, justamente porque inicia com uma das definições mais profundas e contundentes sobre o que é a fé. Martyn Lloyd-Jones, um dos pregadores e teólogos mais respeitados do século XX, dedicou diversos estudos para explorar as riquezas desse texto bíblico. Ele afirma que, em Hebreus 11:1, somos apresentados a um conceito de fé que vai muito além de um sentimento vago ou de uma crença passiva. Segundo o autor sagrado, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Para Lloyd-Jones, essa breve definição é essencial para compreendermos a vida cristã. A fé, segundo ele, não é mera esperança otimista, mas uma convicção fundamentada na certeza do caráter de Deus e em suas promessas. Ela é sólida, racional, embora transcenda a razão humana, e repousa sobre verdades reveladas por Deus, não sobre ilusões ou autossugestão. Lloyd-Jones destaca ainda que a fé cristã é ativa. Ela move o coração e a mente, conduz à ação e transforma a perspectiva frente à vida. Não se trata de um salto no escuro, mas de um salto fundamentado na confiança na palavra de Deus. É uma postura de vida que se manifesta em decisões corajosas, atitudes de renúncia e perseverança, mesmo sem ver imediatamente os resultados. Em resumo, para Lloyd-Jones, fé é ter convicção do que se espera porque Deus falou. É confiar plenamente nele mesmo diante das incertezas do presente e é viver guiado pela certeza de que o invisível de Deus é mais real do que qualquer circunstância visível. Assim, Hebreus 11 nos convida a essa jornada de confiança corajosa que transcende o tempo e abala o mundo ao redor. O segundo passo para compreendermos a importância de Hebreus 11, segundo Lloyd-Jones, é situar o capítulo em seu contexto histórico e entender o seu propósito original. A carta aos Hebreus não foi escrita em um vazio, mas endereçada a uma comunidade de cristãos judeus que enfrentavam intensa perseguição, tentações de abandonar a fé e desafios de permanecer fiéis a Cristo diante das pressões do ambiente religioso e cultural. Lloyd-Jones ressalta que o autor de Hebreus procura encorajar seus leitores a não voltarem atrás, lembrando-os do valor único da nova aliança em Jesus. Hebreus 11 surge, neste contexto, como um apelo à perseverança e resistência. O texto faz uma linha do tempo espiritual que apresenta homens e mulheres da história bíblica que, independentemente do que viam ou sentiam, decidiram confiar em Deus. O propósito do capítulo, de acordo com Lloyd-Jones, é mostrar que os grandes feitos do povo de Deus não foram resultado de força ou circunstâncias favoráveis, mas de uma fé perseverante no Deus invisível e fiel. Por isso, Hebreus 11 serve tanto como incentivo quanto advertência. É um convite à coragem, à fidelidade e à certeza de que toda caminhada de fé autêntica passa por provações, mas também constrói um legado que inspira gerações. Em síntese, Hebreus 11 não apenas homenageia o passado, mas desafia o presente. Ele ergue um chamado a todos os cristãos, antigos ou modernos, para permanecerem firmes, certos de que a fé verdadeira tem poder de abalar o mundo ao seu redor, não por causa do crente em si, mas por causa do Deus a quem ele confia sua vida. A lista dos heróis da fé em Hebreus 11 começa com Abel, um personagem que, à primeira vista, pode parecer discreto, mas que carrega um significado profundo quanto ao entendimento bíblico da fé. Martyn Lloyd-Jones enfatiza que na narrativa do Gênesis e na visão do autor de Hebreus, Abel foi diferenciado porque sua adoração a Deus foi marcada por sinceridade, excelência e obediência. Hebreus 11:4 afirma: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim.
Lloyd Jones, observa que o que separava Abel de seu irmão não era apenas o que foi oferecido, mas a motivação do coração. Abel se aproximou de Deus, reconhecendo sua própria insuficiência e confiando em Deus para ser aceito. Essa distinção aponta para um princípio fundamental. Deus se agrada do coração que o busca em humildade e reverência, não de ofertas exteriores ou rituais vazios. Ao apresentar a Deus o melhor dos primogênitos do seu rebanho, Abel demonstrou fé na provisão divina e no modo estabelecido por Deus para se aproximar dele. Lloyd Jones ressalta que, mesmo sendo morto por seu irmão, Abel ainda fala, mesmo depois de morto. Hebreus 11:4. Ou seja, sua vida e exemplo ecoam através das gerações como um testemunho do tipo de fé que agrada a Deus. Fé que envolve entrega total, culto verdadeiro e disposição de dar o melhor, mesmo sem reconhecimento humano. Desse modo, Abel inaugura a galeria de Hebreus 11, mostrando que a verdadeira fé sempre resulta em adoração autêntica e generosa a Deus, colocando-o em primeiro lugar e confiando inteiramente em sua graça. Após falar sobre Abel, Hebreus 11 nos apresenta Enoque, uma figura enigmática e inspiradora que representa a fé vivida no dia a dia. Lloyd Jones destaca que Enoque se tornou conhecido por andar com Deus em uma época de crescente corrupção, onde a maioria escolhia a indiferença ou a rebeldia para com o Criador. Ao contrário, Enoque desenvolveu um relacionamento íntimo e profundo com Deus, caminhando com ele por 300 anos, conforme relata o livro de Gênesis. Essa expressão, andar com Deus, não significa um momento isolado de devoção, mas uma jornada contínua, um estilo de vida de comunhão e obediência. Para Lloyd Jones, isso revela que a verdadeira fé não se resume a atos públicos ou grandiosos, mas se manifesta na fidelidade discreta e constante da vida cotidiana. A fé de Enoque, portanto, é uma fé perseverante, construída através do convívio diário com Deus, mesmo quando todos ao redor seguiam outros caminhos. Além disso, Hebreus 11:5 ressalta que Enoque agradou a Deus e foi tomado para si sem passar pela morte, sendo exemplo de que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Esse detalhe aponta para uma recompensa especial, a comunhão com Deus aqui e agora e a esperança da vida eterna. Lloyd Jones enfatiza que Enoque nos lembra que, independentemente das influências negativas ou do isolamento, é possível viver de modo que agrade ao Senhor. Andar com Deus exige fé diante das tentações do mundo, coragem para ser diferente e disposição para priorizar o relacionamento com o Senhor acima de tudo. Assim, Enoque ilustra que a fé não é apenas crer, mas caminhar com Deus em todos os momentos da vida. O exemplo de Noé, apresentado em Hebreus 11:7, é emblemático de como a verdadeira fé frequentemente desafia a lógica e as convenções humanas. Lloyd Jones destaca que Noé foi chamado por Deus para um projeto aparentemente insensato: construir uma arca gigantesca em terra firme, muito antes de qualquer sinal de chuva ou inundação. Aos olhos do mundo, de sua época e até dos nossos dias, a atitude de Noé parecia absurda, digna de escárnio ou descrença. Mesmo assim, Noé obedeceu a Deus. Seu diferencial não foi a compreensão completa do plano divino, mas a confiança e a submissão ao que Deus disse, mesmo sem ver qualquer evidência natural. Ele foi advertido acerca de coisas que ainda não se viam, e, movido por santa reverência, começou a obra. Isso exigiu não apenas fé pessoal, mas perseverança diante do desprezo social, resistência emocional à zombaria e coragem para continuar anos a fio sem resultados visíveis. Segundo Lloyd Jones, Noé nos mostra que a fé verdadeira é ativa e produz frutos de obediência.
Não se trata de uma fé abstrata, teórica, mas de uma entrega prática ao chamado divino, mesmo que isso signifique ir contra tudo que parece óbvio. A arca construída por Noé tornou-se símbolo da salvação oferecida por Deus em meio ao juízo iminente, fruto da obediência de um homem que preferiu a palavra de Deus ao consenso da maioria. Assim, o legado de Noé em Hebreus 11 ensina que a fé abala o mundo quando se recusa a ser moldada por ele. Noé nos desafia a confiar e agir mesmo quando a vontade de Deus parece estranha, difícil ou impopular, pois no final é a obediência da fé que salva e transforma. Abraão ocupa um espaço central em Hebreus 11, sendo chamado de pai da fé. O autor da carta apresenta vários episódios de sua vida para ilustrar diferentes dimensões da confiança em Deus. Martin Lloyd-Jones salienta que a característica fundamental da fé de Abraão foi sua prontidão para obedecer a Deus, mesmo quando isso exigia abandonar tudo o que lhe era conhecido e confortável. O relato bíblico mostra que quando Deus chamou Abraão para sair de sua terra e de sua parentela rumo a um destino desconhecido, ele partiu sem saber para onde ia. A fé de Abraão foi marcada pelo desprendimento. Deixou para trás suas raízes culturais, segurança familiar e qualquer plano próprio de estabilidade, lançando-se totalmente na dependência da promessa divina. Esse passo, segundo Lloyd-Jones, evidencia a natureza radical da fé cristã. Uma confiança que se manifesta em ação e não apenas em palavras ou intenções. Abraão também teve de crer nas promessas aparentemente impossíveis de Deus, como a de ter um filho na velhice com Sara. Ele enfrentou longos anos de espera, dúvidas pessoais e desafios externos, mas permaneceu avançando, mesmo sem posse imediata do que foi prometido. A fé, nesse contexto, não era uma crença cega, mas uma esperança viva, ancorada no caráter fiel de Deus. O episódio mais notável de sua trajetória foi quando, já com o filho da promessa nos braços, Deus pediu a Abraão em sacrifício. Estava disposto a abrir mão até mesmo da realização de seu sonho, certo de que Deus era capaz de ressuscitar os mortos ou cumprir sua palavra por qualquer meio. Lloyd-Jones ressalta que em todos esses episódios, a fé de Abraão não o isentou de crises, conflitos internos e erros, mas o guiou ao longo de sua vida em uma confiança que colocava Deus e sua palavra acima de tudo. A vida de Abraão, portanto, ilustra que a fé que agrada a Deus é aquela que arrisca, que abre mão do próprio controle, que espera com paciência e obedece, mesmo sem ver, porque conhece a fidelidade de quem prometeu. Sara, esposa de Abraão, também recebe destaque em Hebreus 11:11 como um exemplo especial de fé. Em um primeiro olhar, pode parecer estranho incluir Sara entre os heróis da fé, já que inicialmente ela duvidou e até riu da promessa de Deus ao saber que teria um filho na velhice. No entanto, a beleza do relato é justamente mostrar que a verdadeira fé não é a ausência de dúvidas, mas a capacidade de superá-las e confiar na palavra de Deus, mesmo diante daquilo que parece absurdo ou impossível do ponto de vista humano. Segundo Lloyd-Jones, a fé de Sara demonstra que Deus é especialista em agir onde nossas forças e possibilidades terminam. Aos olhos humanos, tanto ela quanto Abraão já estavam com a idade avançada, incapazes de gerar filhos naturalmente. Mesmo assim, a promessa divina prevaleceu. Sara acabou crendo que aquele que prometeu é fiel, e sua disposição em abraçar esse impossível é um convite para todos que se sentem limitados, desacreditados ou frágeis em alguma área da vida. O destaque para Sara nos lembra que Deus não procura pessoas autossuficientes, mas aqueles que confiam nele acima das circunstâncias, dos diagnósticos e das evidências.
A fé autêntica é, muitas vezes, uma fé contrária aos sentidos, sustentada por quem Deus é e não pelo que somos capazes de realizar por nós mesmos. Além disso, a experiência de Sara ensina também que o ponto de partida na jornada da fé pode ser pequeno, misturado com dúvidas e incredulidade, mas Deus é paciente e conduz nossos corações ao amadurecimento. Ao final, aquilo que parece loucura ou fraqueza para o mundo se torna o palco dos milagres de Deus. Os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José, são mencionados em Hebreus 11 como exemplos de uma fé que, mesmo no fim da vida, manteve-se firme na esperança das promessas de Deus. Martin Lloyd-Jones enfatiza como esses homens viveram como peregrinos e estrangeiros na terra, reconhecendo que o verdadeiro lar e as reais recompensas não estavam nestas coisas passageiras, mas nas promessas eternas de Deus. A fé dos patriarcas era uma confiança que ultrapassava os limites do tempo e das circunstâncias. Mesmo enfrentando adversidades, privações e situações em que nada parecia confirmar as promessas divinas, eles mantiveram seus olhos fixos no futuro que Deus lhes garantiria. Eles não receberam a plenitude do que lhes foi e é prometido nesta vida, mas saudaram de longe e continuaram a crer, vivendo com espírito de gratidão e contentamento. Lloyd-Jones ressalta que os patriarcas nos ensinam que a fé autêntica transforma nosso modo de enxergar o mundo. Passamos a viver para além das conquistas, realizações materiais ou até mesmo dos sofrimentos presentes. É uma fé que faz do crente um cidadão do céu, alguém que busca uma pátria superior e aceita ser diferente, estranho, desconectado dos valores passageiros deste sistema mundano. O exemplo dos patriarcas desafia todo cristão a não fixar sua esperança no presente, mas a caminhar por fé, vivendo em função do que é eterno, mesmo que isso implique abrir mão de privilégios terrenos ou viver de maneira contracultural. Assim, seu legado é o de uma confiança que supera gerações, olhando para aquele que é o doador das verdadeiras promessas e recompensas. Moisés é um dos personagens mais detalhados em Hebreus 11, e seu exemplo é destacado por Martin Lloyd-Jones como protótipo da fé, que faz escolhas corajosas, muitas vezes custosas, para obedecer a Deus. Apesar de ter crescido no palácio do faraó e desfrutado de todo o conforto e privilégio do Egito, Moisés, pela fé, optou por se identificar com seu povo, os hebreus, e abrir mão de uma vida de privilégios passageiros. Ele escolheu os maus tratos com o povo de Deus em vez dos prazeres transitórios do pecado. Considerando a aprovação e o propósito de Deus maiores que qualquer riqueza ou posição temporária, Lloyd-Jones enfatiza que essa decisão ilustra como a fé autêntica traz reorientação de valores. Moisés recusou aquilo que era mais valorizado pelo mundo antigo, porque via além a recompensa prometida por Deus. Por essa escolha, enfrentou perseguição, rejeição e desafios imensuráveis, mas permaneceu firme porque viu o invisível. Além disso, sua fé o capacitou a obedecer em situações de altíssimo risco, como desafiar o faraó, liderar o povo na travessia do Mar Vermelho e confiar na provisão de Deus durante o êxodo. Moisés exemplifica o princípio de que a fé verdadeira implica decisão, renúncia e compromisso com a obediência, mesmo que a um alto custo pessoal. O exemplo de Moisés desafia todos os fiéis a avaliarem constantemente seus valores. Vivemos em função dos benefícios temporários ou das promessas eternas? Estamos dispostos a rejeitar o que o mundo oferece para permanecer alinhados com Deus? Depois de falar sobre figuras conhecidas como Abraão, Sara, os patriarcas e Moisés, o autor de Hebreus, menciona outros exemplos de fé em Hebreus 11, 32, 40, incluindo Gideão, Baraque,
Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Martin Lloyd Jones ressalta que esses homens e mulheres ficaram marcados não apenas pelas vitórias extraordinárias, mas também por sua perseverança diante de grandes dificuldades, perseguições e até mortes. Esses outros heróis conquistaram reinos, praticaram justiça, fecharam bocas de leões, apagaram fogo, escaparam do fio da espada, ficaram fortes depois de fracos, tornaram-se poderosos na batalha. Entretanto, o texto também admite que muitos deles não receberam o cumprimento total das promessas ainda em vida. Eles foram perseguidos, torturados, presos, mortos por apedrejamento, cerrados ao meio, privados de tudo, ainda assim não negaram sua fé. Lloyd Jones destaca que a glória desses heróis está na perseverança. A fé autêntica não depende das circunstâncias favoráveis, nem de ver todos os resultados nesta vida. Eles prosseguiram, confiando na bondade e fidelidade de Deus, convictos de que Deus tinha provido coisa superior para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Gabê 11:40. Esse trecho nos faz lembrar que Deus não mede o valor da fé apenas por vitórias visíveis, mas principalmente pela fidelidade contínua em meio às provas. Perseverar, mesmo quando não entendemos ou não vemos tudo realizado, é uma das maiores marcas do crente genuíno. A jornada pela fé dos heróis de Hebreus 11, como Abraão, Sara, os patriarcas, Moisés e tantos outros, nos ensina que a verdadeira fé é coragem de obedecer, perseverar e confiar nas promessas de Deus, mesmo diante do desconhecido, do impossível e das adversidades. Aprendemos que fé não se resume a sentimentos momentâneos, mas envolve decisões, renúncias e esperança no que vai além desta vida. Cada exemplo é um convite para vivermos como estrangeiros neste mundo, esperando algo superior que Deus preparou para os que confiam nele. Que você também escolha viver essa fé genuína, que persevera e transforma sua perspectiva diante das promessas de Deus. Se essa mensagem tocou você, siga o canal A Voz do Doutor, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa de inspiração e coragem para viver pela fé.